Hoje eu vou te mostrar as melhores dicas e configurações para você que tem um PlayStation 5, as principais que eu acho aqui mais interessantes, começando com uma que vai ser um atalho bem útil, tanto para você pesquisar alguma coisa ou ir nas configurações. Sabe quando você está navegando em alguma coisa aqui na tela inicial, mas quer rapidamente pesquisar? É só você apertar aqui o botão triângulo, vai ali para a barra de pesquisas e se você quiser as configurações é só dar um cliquezinho para a direita e aí você vai acessar as configurações bem mais rapidamente do que você ter que rodar tudo isso até chegar lá do outro lado. Sabe uma coisa que muita gente quer é desativar aquelas notificações que fica aparecendo em troféu, solicitação de amigos e etc. Você vai apertar no botão PlayStation, vai vir aqui embaixo em notificações e ativar essa opção aqui de não perturbe. Ela vai ficar ativa até você desativar e aí não vai ficar aparecendo aquelas notificações atrapalhando sua gameplay. Outra coisa para você que usa o Discord e quer conectar, você vai vir aqui nessa opção ó, de Game Base, vai vir o mesmo atalho de apertar o botão PlayStation e vai descer aqui em Game Base, vai descer aqui até Discord e conectar a sua conta. Sendo assim, você pode jogar com seus amigos diretamente pelo seu PlayStation, escutando no seu fone de ouvido, igual você fazia parecido com o PC. É uma coisa muito bacana para quem gosta do Discord. Se você não sabe como gerenciar da melhor forma o áudio aqui, seja para sair na TV, ou um som de bar ou outra coisa, você vai clicar no mesmo atalho de PlayStation, vai descer aqui até áudio e aqui você pode configurar tudo. Qual vai ser o dispositivo de saída? O meu só tem conectado via HDMI, mas se você tiver outro, vai aparecer aqui, você pode ajustar o volume do alto-falante do controle. Como vocês sabem, sai áudio por aqui em alguns jogos. Se você não quiser que saia áudio por aqui, é só você desativar, ou se achou baixo, você pode aumentar. Isso daqui é tudo personalizável. Se você estiver conectado com fone, também dá para ajustar ou desativar. Tem várias opções aqui, volume de música, volume de vídeo, tudo é personalizável. Bem como também o microfone, você pode escolher onde vai sair o áudio. No momento eu não estou conectado com nenhum fone. Obviamente, se você não quiser usar, você pode clicar aqui e desativar o som, ou vir aqui manual, né? Só que aqui é bem mais fácil. E você também pode ajustar, né? Se você estiver achando que ele está muito baixo, você pode, ó, clicar aqui e deixar ele mais sensível ou menos sensível. Se você achou que o microfone está muito alto, é só baixar um pouco. Se achou que está baixo, é só aumentar. Outras configurações bem úteis para você fazer é aqui em tela e vídeo. Isso daqui você tem que mexer, é muito importante para você aproveitar o máximo do seu PlayStation 5. Você vai vir aqui em tela e vídeo, saída de vídeo, informações do dispositivo HDMI conectado, vai ver com o que o seu monitor ou TV é compatível para você aproveitar o máximo. Esse monitor que eu estou usando, ele é Quad HD Mini LED, então eu presetei aqui na resolução Quad HD, ou você pode deixar também no modo automático. Ele tem VRR, então já vamos deixar aqui também no modo automático. Compatível com 120 Hz, beleza. PlayStation 5, independente do modelo, só vai até 120 Hz. E também é compatível com ALLM. Se o seu for compatível, deixa tudo ativado. Só vou poder jogar se o monitor for tudo compatível? Não, se ele não for, então não vai ter essa opção para você habilitar e você não vai aproveitar esse recurso, mas sim você pode usar em qualquer TV ou monitor. Mas sempre verifica aqui e preseta aqui, ó, tudo no automático, se estiver disponível para o seu monitor ou TV. Uma coisa muito importante que poucas pessoas prestam atenção é em relação ao software. É muito importante que você esteja com a versão mais recente por questão de segurança, questões de recursos e etc. Você verifica aqui se tem uma atualização disponível para você estar com a versão mais recente e aproveitar o máximo do seu console e ele não ter problemas de lentidões, travamentos e alguns bugs, né? É sempre bom manter sempre atualizado. Ao contrário dos smartphones, as atualizações quando chegam aqui, até hoje eu não tive problema com nenhum. Mas é sempre importante manter conectado a energia durante o processo, porque se faltar energia durante a atualização, aí sim pode dar algum erro. Tem formas de você resolver, mas não vem o caso do vídeo. Aqui ainda em sistema, você vem aqui em aviso sonoro. Se você não gostar desse bip aqui, você pode deixar ele baixo, médio ou alto. E se você não quiser de forma nenhuma, é só você vir aqui, ó, desativar. Quando você ligar seu PlayStation, não vai fazer aquele bip. Eu gosto, então vou deixar aqui no alto. O indicador de iluminação é essa luz. Você pode deixar no claro, médio ou escuro. Ele não desativa totalmente, mas deixa bem escuro. Tanto do DualSense como o do PlayStation você consegue fazer isso, ó, médio e o claro. Eu gosto dessa luzinha e não vai gastar tanta energia, então deixa ela ativada mesmo. Muita gente não sabe que dá para mudar o tema do PlayStation agora, se você vindo aqui em aparência, e você pode escolher a aparência do PlayStation 1, ó, pode ver que vai mudar, muda os sons, muda os menus, ó, muda a tela inicial, ficar totalmente diferente, como vocês podem ver, ó, tá aqui todo tematizado no PlayStation 1, até mesmo as configurações, ó, mudou, aqui tá diferente. Tem o do PlayStation 2 também, bem nostálgico por sinal, olha só, tela inicial aí, parecendo o PlayStation 2, só para vocês verem, as configurações também, até o sonzinho tem do PlayStation 3 também, para vocês verem, ó, para quem não sabe, eu não tive PlayStation 3, configurações, ó, do PlayStation 4, esse aí muita gente já conhece, ó, eu particularmente preferi o do PS2, ó, o menu ficou diferente, mas eu vou deixar no PlayStation 5 mesmo. Outra coisa muito importante para você gerenciar o seu
seu armazenamento. Se você tiver só do console, beleza, você gerencia tudo aqui, mas eu recomendo que você tenha pelo menos um HD externo. No caso, eu tenho um aqui de 2 TB nesse PlayStation. E você pode vir aqui, local de instalação. Se você só tiver o HD externo, você deixa aí para armazenar os jogos de PlayStation 5 no armazenamento do console e os jogos de PlayStation 4 no armazenamento USB. Mas o que seria isso, né? Já falando das dicas. Os jogos versão de PlayStation 5 têm gráficos melhores, são mais otimizados para rodar ainda melhor. Mas alguns jogos especificamente nem tem versão de PlayStation 5, como por exemplo esse Batman Arkham Knight, que é um jogo mais antigo. Alguns jogos até tem a opção de você na hora escolher se quer a versão de PS5 ou PS4. Lembrando, a versão de PS5 vai ter gráficos melhores aí para você aproveitar no seu PlayStation 5. Mas se porventura você queira baixar a versão do PS4, você pode baixar também e jogar normalmente. Ela geralmente ocupa menos espaço, a versão de PlayStation 4. Agora uma dica muito importante para você que quer jogar com os amigos em sua casa, mas não sabe como é que joga de dois. Primeiro passo é você ter 2 DualSenses. Isso daí é essencial. Eu vou ensinar para vocês como conectar os 2 controles para jogar com seu amigo aí offline. Isso vai valer basicamente para outros jogos também. Vamos clicar em uma partida clássica, clicar em escolher lado. Vamos agora ligar o controle 2. Liguei aqui. Vou selecionar um outro perfil. Você vai precisar conectar um outro perfil. Você pode criar uma conta na PSN, como eu tenho uma outra conta para atribuir esse controle. Já mostrou que o outro controle está conectado à minha conta principal. E esse controle eu posso atribuir a outro console. Caso adicionando um outro usuário, eu recomendo que seja dessa forma. Se assim, você pode adicionar um outro usuário da sua namorada, do seu pai, do seu irmão, enfim, do seu amigo, de quem você quiser. Ou se for usar só uma vez, se não quiser atribuir outra pessoa, você pode vir aqui adicionar o usuário e jogo rápido, né? Somente para jogar naquele dia. É um usuário ocasional. Depois que você fechar o jogo ou desligar o console, ele vai ser excluído automaticamente. Vamos aqui em jogo rápido, talvez seja a opção mais rápida para você fazer. E aí pronto, ó, controle 2 adicionado. Vocês estão vendo, ó, como no PS2 era antigamente, né? Tem ali, ó, Play 1, Play 2. Vamos clicar aqui em jogar. Cliquei nos 2 em jogar. Sendo assim, cada um vai poder controlar durante a partida. É bastante simples e rápido. Aqui vocês podem escolher o time. Vou colocar aqui França, o outro Espanha, enfim. Cliquei aqui, pronto. Cliquei aqui, pronto. E começar a partida. Está funcionando normalmente. Pode jogar um contra o outro, o seu Fifinha ou qualquer outro jogo que funcione. A opção de 2, não são todos os jogos. Aí você vai poder jogar tranquilamente um contra o outro. É um pouco mais complexo que os consoles antigos, mas ao mesmo tempo não é tão difícil. Eu já mostrei aqui para vocês. E sabe uma coisa bacana que você pode fazer também no seu PlayStation 5 e ainda ganhar uma grana, você trabalhando com isso, é transmitir. Para transmitir, você vai apertar aqui esse botãozinho aqui do lado esquerdo, botão Share. Você pode gravar também, você pode gravar aqui, por exemplo, em até 4K, esse formato aqui que dá para editar pelo próprio PlayStation. Já tem até vídeo no canal aqui mostrando sobre isso. Ou você pode gravar em um formato para transferir para o celular. Por exemplo, nesse aqui em MP4, só que ele não vai gravar em 4K, nesse formato aqui. Aqui, ó, vai gravar em Full HD e nesse outro vai ser em 4K, só para vocês terem uma noção. Mas dá para editar pelo próprio PlayStation. Se você quiser mandar pelo celular, aí eu aconselho você gravar nesse mais compatível e aí você transfere o vídeo para o seu celular pelo aplicativo PSApp. Se você pesquisar PSApp no seu Android ou iOS, e lá você consegue ver as capturas. Depois que ele fizer o upload, você consegue baixar no seu smartphone tranquilamente. Eu geralmente deixo esse outro formato porque quando eu preciso editar, eu posto na íntegra ou edito pelo próprio aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Agora, se você quiser transmitir, você vai vir aqui nessa opção, ó, transmitir, e aí, ok, você vai vincular a sua Twitch ou YouTube. Por exemplo, eu vou aqui no YouTube, vou descrever, colocar um título, uma descrição se quiser, tags, público e entrar ao vivo. Pronto, já comecei uma live, aparece os comentários aqui, etc. E você já vai estar fazendo streaming diretamente do PlayStation 5. Ele faz streaming, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem a opção de transmissão, exibição de câmera, se você tiver uma câmera, exibir bate-papo, atividade, posição aqui, áudio da Power e qualidade. Ele transmite até Full HD 60 FPS, que é uma boa qualidade, vai depender da sua internet. E aí pronto, você já vai estar fazendo streaming da sua gameplay. Isso é muito bacana e pode se tornar até um trabalho para você. O aplicativo que você vai usar para fazer as edições é esse aplicativo aqui, ó. Vai pesquisar esse nome aqui, Share. Só digitar esse nome já vai aparecer. Esse aplicativo aqui, ó, que você vai usar para fazer a edição das suas gameplays. É bastante simples e intuitivo para você fazer isso aqui diretamente do PlayStation. Já renderiza tudo por aqui. Você não vai precisar de um supercomputador e já faz um envio diretamente daqui. Por exemplo, você está gravando aqui, ó, vou mostrar para vocês, está gravando a gameplay, aparece ali contando. Ele grava até 1 hora, vai precisar de armazenamento disponível. Pronto, estou gravando aqui, vou finalizar, perdi o gol, interromper a gravação. Ela já vai ficar disponível aqui, ó, início. Você vai vir em configurações, armazenamento, galeria de mídia, tá aqui. E você já pode compartilhar para o canal do YouTube que você já vinculou anteriormente. Você pode colocar nome, etc. Ou pode deixar não listado e depois você fazer a edição pelo celular se achar mais simples. E se você quiser editar, você vai vir aqui, ó, editar no Share
Factory, ou se você quiser copiar para o seu computador, copiar para uma unidade USB. Você pode conectar um HD externo e copiar para uma unidade USB também. Então é bastante prático você fazer tudo isso diretamente do seu smartphone. Aqui tem as informações, ó. Esse mesmo eu gravei em Full HD. Detalhe, pessoal, ele só vai gravar em 4K se você estiver usando um dispositivo 4K. Como eu deixei presetado o meu PlayStation em Quad HD, ele só grava em Full HD ou 4K. Como eu deixei em Quad HD, ele fez a gravação lá em Full HD, beleza? É muito importante que você tenha um dispositivo compatível. Você pode vir também aqui nas configurações, capturas e transmissões e personalizar várias coisas. Outra coisa muito importante para vocês fazerem é vir aqui em configurações e vão descer até essa opção de dados, salvos e configurações de jogos aplicativos. Vai vir aqui em configurações de pré-definições, dificuldade você pode deixar uma padrão do jogo, mais fácil, você pode ajustar. Isso daqui é para você preferir o que quer ao iniciar um jogo, se ele tiver essa opção, obviamente. Se você quer que ele vá para o modo desempenho, que é o modo onde você vai jogar em 60 FPS, aí você deixa como prioridade o modo desempenho. Se quiser só o modo resolução, você deixa, ou no padrão do jogo para você decidir depois lá. Eu deixei aqui no modo desempenho, que é melhor a gente jogar com mais FPS, eu priorizo isso. Dá para ajustar também a questão da câmera, ó, exibição em primeira pessoa, você pode deixar padrão do jogo, dá para personalizar basicamente tudo, para você não personalizar assim que inicia o jogo. E ainda nessa opção aqui específico, você pode vir em seus dados salvos. No caso, se você copiou de uma unidade USB do PlayStation 4, você pode vir aqui em copiar ou excluir, ou baixar ou fazer o upload. Se você tiver PS Plus, é só você aqui, por exemplo, se algum jogo não puxou o save, você vem aqui em baixar ou sincronizar, você clica em sincronizar. Por exemplo, algum save não entrou, porventura não sincronizou com o jogo que você baixou. É claro, você tem que fazer o backup antes de transferir. É só você vir aqui em sincronizar essa opção e vai aparecer todos os jogos que você tem o save, caso não tenha sido sincronizado. Sempre deixe essa opção habilitada. E para baixar, você vem aqui, ó, baixar ou excluir armazenamento, e aí é só selecionar o save do jogo que você fez aqui. Lembrando que isso é para quem tem a PS Plus ativa. Se você não tem a PS Plus ativa, aí vai para os métodos de copiar, no caso aqui, ó, copiar ou excluir da unidade USB. Você fez o backup via pendrive do seu PlayStation 4, por exemplo, ou PS5, e aí você faz aqui, ó, faz o upload e exclui os dados pela unidade USB. Outra dica bacana é para você personalizar essa tela de início, que agora dá para você mudar aqui o tema, por exemplo, que é o fundo dessa tela. Você pode ajustar aqui, tem algumas. Você pode colocar pela unidade USB ou tirar print de alguma coisa em algum jogo e definir também, tem essas possibilidades. Tem algumas imagens de jogos que você pode selecionar e deixar aqui nessa tela. Então tem bastante opções. Eu vou clicar nessa aqui, por exemplo, selecionar. Vou voltar aqui para vocês verem e essa tela vai estar com essa imagem, ou era para estar. Agora ela apareceu, vocês estão vendo lá? Uma pena que só fica nessa tela mesmo. Então basicamente vai ser essa tela de início e tem vários fundos aqui. Você pode deixar uma apresentação de slide dos seus favoritos, de jogos, então você pode personalizar dessa forma. Poderia deixar até esse carro, ó, já ficou lá para vocês verem, de jogos. É bastante personalizável, você pode deixar da forma que você achar mais interessante. Tem vários aqui, ó, PlayStation. Isso vai variar também. No PlayStation 5 Pro tem alguns lá exclusivos. Isso tudo também é personalizável. Esses widgets você pode ajustar o local, pode alterar a pré-definição, você pode escolher o que você quer ou não ver nessa tela. Pode tirar esse negócio da PS Plus, eu não quero a PlayStation Plus, não quero isso, não quero isso, isso aqui eu quero. Então você pode ativar ou desativar o que você quiser. E também dá para alterar o tamanho, tá, pessoal? Você pode vir aqui, ó, nível da bateria, você pode aumentar, deixar ele grandão, ó. Resumo do armazenamento também você pode deixar maior. Jogos também, ó, você pode deixar maior. Então você personaliza da forma que você achar mais interessante. E obviamente, se você quiser mover de lugar também, é só você selecionar. Vem aqui, ó, mover, pronto, confirmar. Mas aí, pessoal, qual dessas dicas você mais gostou? Qual dessas você não sabia? Quer uma parte 2 com mais detalhes, com mais informações? Comenta aí que eu vou trazer mais conteúdos para vocês aqui no canal, personalizando aí baseado no que vocês querem saber. Deixa nos comentários sua opinião. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!